Olá! Será que seu coração vai bem ou está com algum probleminha? Hoje eu vou falar dos 10 sinais de coração fraco e o que você pode fazer se tiver um desses sinais e sintomas. Por que isso é importante? Simplesmente porque a insuficiência cardíaca comete, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 2 a 5% da população brasileira. É muita gente. E se você for idoso, com mais de 70 anos, 1 em cada 10 pessoas sofre com problema. Então fique atento. Insuficiência cardíaca é onde a maioria das doenças cardíacas desemboca. Então, se você teve um infarto, tem problema de válvulas cardíacas, tem pressão alta, ou até mesmo arritmia cardíaca, o final comum de todas as agressões é a insuficiência cardíaca. Nesse vídeo, eu vou explicar tudo sobre a doença, que causa insuficiência cardíaca, quais tipos de insuficiência cardíaca, quais sintomas você deve se preocupar. Vai ser um vídeo bem completo, então fica até o fim. Mas antes, já vai curtindo o vídeo, porque quanto mais as pessoas curtem o vídeo, mais o YouTube distribui para aqueles que não têm acesso a médicos ou hospitais e precisam dessa informação. E também, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. E me conta, você tem algum problema cardíaco? Tem coração fraco dilatado? Em que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. O que é insuficiência cardíaca? Popularmente conhecida como coração fraco ou inchado. Insuficiência cardíaca é quando o coração não consegue bombear o sangue do jeito que deveria. Você deve saber que o coração é uma bomba que manda o sangue para todo o corpo. E as nossas células dependem que essa bomba esteja funcionando corretamente, já que todas elas precisam receber o sangue rico em oxigênio e também os nutrientes para que funcionem normalmente. Na insuficiência cardíaca, o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo. No começo, o coração tenta compensar isso. Como? Na maioria das vezes ele começa a dilatar. Então a dilatação do coração é um mecanismo de defesa e não é de todo ruim. O coração se dilata para se contrair com mais força e bombear mais sangue. E a princípio ele consegue. Mas com o tempo essa compensação não vai mais funcionar. E o coração vai enfraquecer ainda mais. Claro que tem alguns casos, como na pressão alta e na estenose aórtica, o coração não dilata logo de cara. Ele vai engrossar as suas paredes. O coração é um músculo. Como todo músculo, se você forçar, ele vai hipertrofiar. Justamente o coração precisa fazer mais força para ultrapassar aquela pressão ou aquele problema da válvula aórtica é muito pequena. Então ele vai engrossar. E porque um coração mais musculoso também pode fazer mal. Porque dentro dele não vai caber tanto sangue do jeito que cabia antes. E ele não consegue relaxar completamente entre as batidas. E com o tempo, esse coração também vai dilatar e enfraquecer. Outra maneira que o coração pode tentar compensar essa falta de força é bombeando mais rápido. Então a pessoa sente um pulso mais acelerado. Isso que chamamos de taquicardia. É também uma tentativa do coração de suprir os órgãos com o sangue que eles tanto necessitam. Quais são os tipos de insuficiência cardíaca? Principalmente 2 tipos. O primeiro é o coração fraco, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Fração de ejeção é a força do coração. Quando o coração é fraco, a fração de ejeção é baixa, reduzida. E o segundo tipo é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ICFEP, o que no passado chamava-se de insuficiência cardíaca diastólica. O coração bate bem, mas ele não relaxa direito, então não enche de sangue da maneira que deveria. Cerca de 50% dos casos de insuficiência cardíaca não tem coração fraco, é coração rígido. E 35% desses tem só falta de ar inexplicada quando fazem atividade física, sendo que o eletro está normal, o exame físico está normal. Mas eles têm insuficiência cardíaca. Temos outras classificações como insuficiência cardíaca aguda, que é no caso de uma miocardite, onde o coração estava bom ou está péssimo. Ou insuficiência cardíaca crônica, que é o caso mais comum, que vai progredindo a doença lentamente. Quais são as causas de insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca muitas vezes é causada por outras condições médicas que prejudicam ou sobrecarregam o seu coração. Como na doença arterial coronariana, uma das causas principais é o infarto, onde há bloqueio de uma das artérias que irrigam o coração, levando a danos do músculo cardíaco e fibrose da parede que sofreu o infarto. Outra, acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Isso faz com que parte do músculo cardíaco não receba sangue suficiente, levando também o coração a enfraquecer. Outra causa comum é pressão alta. Como já falei, na hipertensão o coração tem que trabalhar mais para bombear o sangue, levando um coração mais rígido e grosso, e depois podendo dilatar. Outra causa é cardiomiopatia. Pode ter tido uma miocardite, como por exemplo, por causa de um Covid, ou mesmo por causa da vacina do Covid. Mas também porque bebeu demais, uma cardiomiopatia alcoólica, ou porque fez uma quimioterapia. Pode ter chagas, a cardiomiopatia chagásica, que também pode dilatar o coração
era muito frequente por causa da picada do barbeiro e hoje em dia por causa do açaí contaminado. Sem querer, o barbeiro com trypanosoma é triturado dentro do açaí. Outras causas, valvulopatias, as válvulas são como portas no coração. Essa porta pode ficar muito aberta, escancarada, como na insuficiência mitral ou na insuficiência aórtica. Você já viu aquelas artérias do pescoço dançarem? Pois é, a dança das artérias é sinal de insuficiência aórtica, que pode levar à insuficiência cardíaca. Mas a válvula pode estar fechada demais, como na estenose aórtica ou estenose mitral, também fazendo que o coração se dilate. Ou também, você nasceu com um problema cardíaco congênito, que não foi tratado a tempo. Ou mesmo uma arritmia cardíaca, que faz o coração bater muito rápido, como a fibrilação atrial, causando taquicardiomiopatia. Então as causas são as mais variadas. E como eu falei, qualquer problema cardíaco pode desembocar em insuficiência cardíaca. Quem tem mais chance de ter insuficiência cardíaca? Quais são os fatores de risco? Qualquer um pode ter insuficiência cardíaca, desde bebês até idosos. Mas tem mais chance quem tem doença crônica, como diabetes e hipertensão, especialmente se estiver mal controlada. Também problemas de tireoide, pode causar tanto hipertiroidismo quanto hipotiroidismo. Pessoas com doença renal, anemia, pessoas com câncer, pessoas com mais idade, o coração vai ficando cada vez mais endurecido, não relaxa do jeito que deveria. Por isso que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada vai passar àqueles com coração fraco. Quem é obeso também, normalmente o coração vai ficando duro quando a pessoa engorda, além de ter alterações hemodinâmicas, de inflamação, endoteliais, que pioram a insuficiência cardíaca, sem contar na apneia do sono, que também aumenta o risco de insuficiência cardíaca. Tem a parte genética, pessoas com miocardiopatia hipertrófica, hemocromatose. Tá, você está com falta de ar. Será que é insuficiência cardíaca? Como que a insuficiência cardíaca é diagnosticada? O ecocardiograma é a forma mais eficaz de diagnosticar a insuficiência cardíaca. Ele consegue ver se seu coração bate bem, é forte, a fração de ejeção é boa. Como são suas válvulas cardíacas? Alguma está com defeito? Qual o tamanho do seu coração? A grossura do seu músculo cardíaco? Se tem uma disfunção diastólica, ou seja, você vê se ele está relaxando suficientemente. Outro exame, muito útil naqueles casos de falta de ar inexplicada, é um exame de sangue chamado BNP ou NT-proBNP. O BNP é o hormônio secretado pelo coração. Os níveis sanguíneos aumentam quando o coração está fraco ou muito duro. Então, se a pessoa está com falta de ar, está com BNP elevado, a causa provavelmente é insuficiência cardíaca e não pulmonar. E quais são os sintomas e alerta de insuficiência cardíaca? Que você deve se preocupar e pensar que seu coração não está bem. Alguns podem ser sutis. Quanto mais cedo você detectar a insuficiência cardíaca, melhor para você e para seu coração. O primeiro sintoma é a falta de ar ou dispneia. Como falei, primeiro a pessoa começa a sentir quando se esforça um pouco mais. Vai subir uma ladeira, nossa, cansei rápido. Depois, andando no plano, começa a sentir falta de ar. E quando o tempo passa, a pessoa começa a ter falta de ar ao repouso, ou mesmo quando vai deitar. Precisa colocar mais travesseiros para dormir melhor. Aqui, muita gente acha que o cansaço é devido à idade, e às vezes é um problema cardíaco. O segundo sintoma, que você deve prestar atenção, uma tosse persistente ou chiado no peito. Quando o coração não bate forte o suficiente, ele não consegue encher de sangue como deveria. E o sangue volta para os pulmões. Começa a encher de líquido nos seus pulmões, nos seus alvéolos, dando sintomas parecidos com asma. Asma cardíaca, chiado no peito, tosse seca. Mas a tosse também pode ter um catarro róseo. Pode não ser asma, pode ser problema cardíaco. É importante você não deixar essa tosse para lá. Terceiro sintoma, batimento cardíaco acelerado ou mesmo irregular. Como eu falei, o coração não consegue bombear sangue de maneira eficaz, ele vai bater mais rápido para compensar essa alteração da bomba cardíaca, causando taquicardia. E a doença de base causou a insuficiência cardíaca, também pode levar a arritmias cardíacas, como fibrilação atrial. Então a pessoa sente um pulso mais acelerado e fora do ritmo. Quarto sintoma, inchaço. A pessoa começa a ver os tornozelos inchados, os pés não cabem mais no sapato, estão sempre apertados. Você vê aquelas marcas de meias bem mais profundas que antes. Quando aperta o tornozelo, forma aquela covinha, o sinal de cacifo. Pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. Quinto sintoma, você começa a urinar de uma maneira diferente. Urina menos durante o dia e acorda mais quando você está dormindo para fazer xixi. O que a gente chama de nictúria. Antes a pessoa não acordava à noite, urinava uma vez e agora urina 3, 4 vezes. Pode ser problema cardíaco. Isso porque o BNP pode aumentar a produção de urina durante a noite e também pela reabsorção de líquidos no período noturno. Os líquidos saem da perna, dos pés e retornam para a circulação, aumentando a diurese. Sexto sintoma, ganho de peso inexplicado.
nesse caso não é gordura, sim inchaço devido à retenção de líquido. Os rins são menos capazes de eliminar sódio e água, causando ganho de peso sem motivo. Sétimo sintoma, fadiga e fraqueza. A pessoa se sente cansada, fadigada, sem energia. Isso porque falta bomba cardíaca. O coração não consegue entregar sangue suficiente para os tecidos, para os músculos. Oitavo sintoma, desconforto ou dor no peito. Na insuficiência cardíaca, o coração tem uma sobrecarga de trabalho. Tem que trabalhar mais para bombear o sangue para o corpo. Essa sobrecarga de trabalho pode contribuir para uma sensação de desconforto no peito. Claro que nas pessoas com coronariopatia, que já tiveram infarto ou angina, essa dor pode ser devido à obstrução nas artérias coronárias. Nono sintoma, falta de apetite, sensação de estufamento. Quando o problema é o ventrículo direito, pode fazer com que o fígado fique inchado por causa do excesso de líquido. Também pode inchar todo o sistema digestivo, intestino, estômago, fazendo com que a pessoa sinta menos fome e pior a digestão. E isso pode agravar ainda mais o problema cardíaco. E por fim, o 10º sintoma, falta de concentração, confusão mental e desorientação. Isso porque não está chegando sangue no cérebro, ou também porque tem um desequilíbrio de certos eletrólitos, como sódio baixo, que é comum na insuficiência cardíaca. Melhorando a insuficiência cardíaca, pode voltar ao normal. Quais tratamentos para a insuficiência cardíaca? Será que todo mundo vai precisar de um transplante cardíaco, como é o caso do Faustão? Não. Hoje, a gente consegue manejar muito bem com remédios. Temos um arsenal incrível que melhoram não só os sintomas, como no passado era o caso de Lasix ou de digoxina, mas também reduz a mortalidade. Só abrindo parênteses aqui, a digoxina pode aumentar a mortalidade em alguns casos. Temos remédios que conseguem aumentar a força do coração no coração fraco, outros que são para diabetes e melhoram a qualidade de vida e reduzem problemas renais e também aumentam a sobrevida. Sim, a medicina evoluiu bastante. Só para você ter uma ideia, eu tenho um pouco mais de 20 anos de formado em medicina. Quando eu era interno, achava que beta-bloqueador fazia um mal para a insuficiência cardíaca. Eu me lembro prescrevendo captopril, porque era o único remédio que reduzia a mortalidade dessa população naquela época. Faz alguns anos que eu não prescrevo captopril para ninguém. Fora os remédios, o avanço da cardiologia foi incrível nas últimas décadas. Temos CDI, TAV, que é a troca de válvula aórtica por cateterismo, MitraClip, ressincronizadores cardíacos e até coração artificial. Transplante cardíaco é o último caso. É quando já se tentou de tudo e não conseguiu frear a doença. E sim, o transplante cardíaco pode melhorar ou curar todos os sintomas de quem precisa. Por isso, temos que ser mais conscientes e sermos doadores de órgãos. Eu sou. Me lembro de um caso na minha residência de cardiologia, no Dante Pazanésio, estava de plantão no UTI e um dos pacientes era um menino de 16 anos, terminal, por causa de problemas cardíacos. Estava com droga vasativa, entubado, a mãe chorava. Quando o plantonista me passou o plantão, ele me disse que o menino não passaria de hoje. Eu falei para a mãe que faria o máximo para passar o plantão com ele vivo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei em cima, fui titulando as doses, vi o sofrimento daquela mãe e passei o plantão com ele um pouco melhor quando eu entrei. À tarde do outro dia, soube que o menino tinha conseguido um doador e estava passando por um transplante cardíaco. 3 meses depois, eu rodando no ambulatório de transplantes, chamei um paciente e a mãe me olhou e veio me abraçar. O menino estava ótimo, desinchado, alegre, ativo. Ficamos conversando um bom tempo e o menino até me adicionou no Orkut como amigo. Naquela época não tinha nem Facebook. Espero que ele ainda esteja vivo e com saúde. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que você vai assistir? Vou deixar minhas 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre 7 sinais iniciais de diabetes e o outro, 12 segredos para ter um cérebro mais jovem e afiado. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!